40% da água do mundo inteiro podem desaparecer até 2030. O alerta dado pela ONU no mês de março informa ainda que 2,1 bilhões de pessoas vivem sem água própria para consumo humano. A crise mundial no abastecimento de água pode ser agravada com a degradação ambiental, o crescimento populacional e as mudanças climáticas. Em Santa Catarina, um estudo realizado pelo Ministério Público encontrou resíduos de agrotóxicos em amostras de água que abastecem 22 cidades do estado. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha neste programa é a acadêmica de jornalismo Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Lisa. E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz aqui na Rádio Univale FM. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Ricardo Schwingel, que é docente nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, também Oceanografia. Ele também é membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Camboriú. Obrigada pela participação. Bem-vindo, professor. Alô, tudo bom? Bom, a gente gostaria da sua visão sobre esse cenário. Nessa abertura do programa, eu trouxe algumas informações recentes sobre o que está sendo chamado de uma crise mundial de abastecimento de água. Professor, como é que aconteceu tudo isso? Como se deu o início dessa chamada crise? Na verdade, a crise, isso passa por todos os países, ou seja, o planeta todo vive nessa crise, exatamente associado ao modelo econômico. Nós temos um modelo econômico de crescimento do nosso planeta, né, de diferentes países, em que a disponibilidade hídrica ela não comporta, né, as necessidades que vêm da indústria, do uso pela agricultura, pecuária, né? Que esses são setores que eles consomem muito mais água que o próprio uso humano, diretamente pela água. Então, o crescimento populacional, resultando em demandas, o aumento do consumo, né? Não estava preparado para um limite de disponibilidade hídrica. E quem são os maiores culpados pela essa crise mundial? Na verdade, os culpados, na verdade, eles não têm nome, né? Mas são modelos econômicos de crescimento que não são compatíveis com a disponibilidade de água no planeta. De qualquer forma, se sabe que a irrigação hoje, a agricultura, são os grandes responsáveis pelo consumo de água no planeta. Né? O consumo humano ele vem numa posição bastante inferior de consumo de água, então o modelo que se tem de agricultura e pecuária, né, ele consome boa parte da água do planeta. Hoje, aproximadamente 70% da água no planeta é consumida através da produção de alimentos. Professor, bom, agora mesmo, no Dia Mundial da Água, a gente acabou de viver aí, no dia 22 de março, dirigentes da ONU pediram que países não deixem ninguém para trás no acesso a serviços de água potável e saneamento básico, em referência às populações mais carentes que vivem sem água própria para consumo, né, ao redor de todo o planeta. Agora, como é que você analisa a atuação das autoridades públicas, não só no Brasil, enfim, de uma forma geral, a gente já vai chegar aqui no nosso estado, mas em termos gerais, como é que você vê a atuação do poder público em relação a essa situação? Primeiramente, em relação à ONU, né, tem se feito levantamentos e prognósticos até o final desse século, em que até o ano de 2100, nós vamos ter as mudanças climáticas vão fazer com que essa crise no abastecimento ela seja mais pronunciada, né? Existem previsões de, pelo menos na região sudeste e sul do Brasil, de um aumento de 2 graus na temperatura até o final do século. Isso significa que nós vamos ter um aumento de pluviosidade entre 20% e 25%. O que aparentemente parece bom, né, que nós vamos ter mais chuvas, né, ele não é tão bom porque a previsão é que elas ocorram de maneira irregular. Ou seja, nós vamos ter períodos de estiagem e períodos de seca. O poder público, nesse contexto, tem a responsabilidade não só de criar
políticas públicas para a redução do consumo, mas também criar infraestrutura para o armazenamento da água. Então, o poder público deve atuar nesse sentido. O fato é que os modelos econômicos das cidades, grandes cidades do Brasil, né, eles não consideram essas limitações futuras. Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável revelou um cenário alarmante quanto ao abastecimento de água em Balneário Camboriú e Camboriú. O levantamento mostra que o ritmo de crescimento urbano e industrial das duas cidades, que são abastecidas pelo Rio Camboriú, levará um colapso até 2027. Como você analisa essa situação? Primeiramente, eu acho importante destacar que esse estudo patrocinado pela SDS, ele tem como fonte uma professora aqui da Univale, que é a Delita Graneman, né, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental. Ela fez essa modelagem, né, e previu, né, num cenário, uma consideração do cenário mediano, né, nem positivo, nem negativo, para 2027 um colapso do sistema hídrico. Ou seja, nós vamos ter menos água do que a demanda, né, para esses dois municípios. Esse processo, esse prognóstico, né, ele pode ser revelado. Inclusive, estamos trabalhando no momento como faz 5 anos já foi feito esse trabalho, né, é o momento de a gente reavaliar, né? Mas dificilmente nós vamos ter alguma novidade, ou seja, num cenário otimista, talvez nós podemos ter mais 2 anos ou 3 anos, mas também podemos ter um cenário pessimista e termos 2 ou 3 anos antes disso acontecer. Então, essas duas cidades, Balneário Camboriú e Camboriú, que a água é fornecida pela uma única bacia, que é a bacia do Rio Camboriú, né, realmente elas podem chegar a uma situação de segurança pública, inclusive, né? Porque o modelo de crescimento dessas duas cidades, nesses últimos 5 anos, depois desse estudo e dessa projeção, esse modelo econômico não mudou. Ou seja, há o crescimento bastante acentuado em Balneário Camboriú, o processo de verticalização continua, né? A própria construção civil consome muita água e existe uma expansão atual, uma expansão de condomínios para as áreas rurais de Camboriú. Porque Camboriú foi uma cidade que nos últimos anos, eu botaria nas últimas 2 décadas, né, houve uma migração do campo para a cidade. Entretanto, devido ao crescimento urbano de Balneário Camboriú, começou a haver uma expansão de ocupação urbana para a área rural de Camboriú, né? Essas duas cidades, apesar de serem municípios diferentes, né, elas, na verdade, seus movimentos populacionais, eles estão dentro de uma mesma unidade, né? E essa expansão para áreas rurais, inclusive, podem colocar em risco, né, alguns mananciais hídricos, ou seja, afluentes do Rio Camboriú e nascentes, que até hoje estavam protegidos, né? Então, a partir dali, eles são colocados em risco, né, a partir dessa ocupação na área rural. Agora, professor Schwingel, como é que está? Você é membro, né, do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Camboriú e acompanha de perto uma das discussões envolvendo o abastecimento e a questão das enchentes também. Como é que está a criação do parque inundável, né? Havia uma discussão sobre isso, que a intenção era de utilizar áreas de arrozeiras desapropriadas para armazenar água bruta e aí também controlar enchentes. Como é que está essa discussão? Na verdade, o parque inundável é um projeto já de longa data do Comitê Camboriú. Ele vem de um trabalho de um colega nosso, um membro do Comitê Camboriú, que é o Felipe, e o Felipe fez desenhou essa possibilidade no parque inundável há 10 anos atrás. E desde então, o comitê trabalhou em analisar mais profundamente essa proposta, né? E teve 2 fases. A primeira fase foi feito um trabalho
patrocinado pela EMASA, que avaliou a viabilidade técnica da construção de um parque inundável na região de Arrozeiras, do município de Camboriú. Esse estudo foi feito pelo professor Tussi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aonde ele faz essa avaliação e constata, né, que realmente havia a viabilidade. Esse foi um investimento de recursos da própria EMASA. E após esse estudo verificar a viabilidade, o comitê solicitou também que a EMASA fizesse um projeto executivo deste parque inundável. E agora, na semana passada, ficou, depois de quase 2 anos de trabalho, esse projeto executivo. Ele foi feito por uma empresa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que fez um estudo aprofundado, né, de todos os aspectos ambientais, econômicos que estão associados à construção deste parque. Não é? E esse estudo ficou pronto. E hoje, não só o Comitê Camboriú vê isso como uma primeira alternativa, como um documento feito pela SDS, né, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, né, através da Diretoria de Recursos Hídricos, que desenvolveu o plano de bacia do Camboriú, que ficou pronto ano passado. Ele chegou a essa conclusão que o Parque Inundável é a primeira alternativa, né? E esse projeto agora está pronto. Então, temos uma preocupação em levar adiante essa proposta. É uma proposta que, obviamente, envolve recursos financeiros, mas é um parque que a gente não pode esquecer, ele é multifuncional. Um parque multifuncional, ele vai ter grandes áreas de lazer também para a população, que são poucas áreas de lazer no município de Camboriú. E, além de ter essa área de lazer, ele ainda vai ter uma capacidade de proteger o município de Camboriú de enchentes, porque ele retém água bruta para o consumo da população, mas numa situação de pluviosidade alta, quando você tem uma previsão de pluviosidade alta, por exemplo, em 3 dias chover 70, 80 milímetros, né, se existe essa previsão, é possível esvaziar o parque. E ele reter essa probabilidade alta e evitar enchentes, né, que assolam nossa região frequentemente, né, e que tendem a ser mais pronunciadas devido ao processo de degradação ambiental. Hoje, então, o parque é uma realidade e o comitê espera que o poder público, né, ele encampa esse projeto, ou seja, as prefeituras de Camboriú e Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício e o prefeito Elcio, né, encampa esse projeto e trabalhe na viabilidade. Obviamente, a viabilidade técnica, ela já foi comprovada, já está disponível, e agora temos que trabalhar na viabilidade econômica. Além disso, a produção das arrozeiras consome uma grande quantidade de água. O parque sendo localizado nessa região, e se estima que vai haver uma redução de 50% de água pela resicultura. Não? Isso é uma visão positiva. É certo que isso envolve desapropriações, não é? Mas a maior parte dessas áreas são áreas arrendadas e isso tem que ser trabalhado, né? Porque é uma questão de segurança pública, haver disponibilidade hídrica para os próximos anos. Deve-se ressaltar que o parque não inundável não é uma solução definitiva, né? Então, nós temos que trabalhar em outras soluções paralelamente e especialmente com a educação. Porque, lamentavelmente, nós ainda não estamos preparados, né? Eu não falo só de Camboriú, Balneário Camboriú, mas um país como o Brasil, que parecia que a água era interminável, né? Nós não estávamos preparados por uma crise hídrica. E hoje, cidades como o Balneário Camboriú, o habitante de Balneário Camboriú consome, em média, mais que um habitante de uma cidade europeia, né? Isto está associado a uma cultura, né, que não está ainda enraizada no nosso país, que é a cultura da preservação, do cuidado com a água. Deve-se lembrar
que nenhum de nós aqui paga pela água. Nós não pagamos pela água. Isso é algo muito importante. Nós hoje pagamos pelo serviço. Quem paga pela água é o usuário. Quem é o usuário? É a EMASA em Balneário Camboriú, Águas de Camboriú em Camboriú ou a CEMASA em Itajaí. Ou seja, nós estamos pagando o quê na nossa conta de luz? Na nossa conta de água, desculpe. Né? Nós estamos pagando o serviço de distribuição e o tratamento desta água. Né? Mas estará próximo o momento que nós vamos pagar pelo produto água. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Estamos conversando com o professor Paulo Schwingel. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Viva Voz aqui na Univale e na TV Univale. Hoje estamos com o professor Paulo Schwingel. Ele é docente nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Oceanografia e também é membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Camboriú. Professor, o vereador Ademar Bola Pereira, de Balneário Camboriú, quer criar uma CPE para apuração de escassez, armazenamento, saneamento e poluição das águas da cidade. Um dos objetivos é ampliar a captação da água. Qual o impacto de uma ação como essa? Ano passado eu tive numa reunião da Câmara dos Vereadores de Balneário Camboriú, eu dei uma palestra lá sobre a crise hídrica. E realmente vários vereadores, inclusive o Bola, se mostraram preocupados com esse problema da água que é iminente, né? Ele pode, num prazo curtíssimo, né, ele vir a acontecer, né? Então, isso simplesmente é resultado da preocupação do poder público, no caso da Câmara de Vereadores, para que medidas sejam tomadas, que haja planejamento para o futuro não entrarmos numa situação crítica, aonde, né, não haverá solução a curto prazo. Agora, professor, não sei se você tem acompanhado uma proposta que a Defesa Civil de Santa Catarina fez em relação a novos planos para barragens no Vale do Itajaí. Não sei se você está acompanhando, eu sei que seu foco principal é Camboriú e Balneário Camboriú, mas nós gostaríamos de entender um pouquinho sobre isso. Então, essa ação também teria o envolvimento da Casan, com o objetivo de utilizar uma contribuição no abastecimento de água e também na geração de energia para os moradores da região. Tem alguma informação sobre isso, professor? Na região aqui de Camboriú, Balneário e Camboriú, não há uma previsão da construção de nenhum tipo de barragem, né? Há aproximadamente 10 anos atrás, foi feito um levantamento, a EMASA fez esse levantamento, da potencialidade da construção de barragens na região do interior do município de Camboriú. Né? Essas barragens, né, seriam barragens de grande porte, não seria igual à nossa proposta do Parque Inundável, que tem uma barragem de 4 metros de altura, né, mas uma extensão de lâmina d'água bastante grande, mas essas barragens, elas estavam previstas de ser barragens de 20 metros de altura, né? Eram morrarias de Camboriú, que seriam barrados pequenos córregos. Essa possibilidade na nossa região foi descartada por um simples fato, porque os rios que estariam associados, que alimentariam essas barragens, elas são de pequeno porte. Né? Então, esses rios, numa caso, uma necessidade de água, não teriam capacidade de suprir a necessidade da população. Né? Certo. E, além disso, uma das barragens que chegou a ser avaliado realmente um projeto executivo, significa custo, né? O custo desta barragem, que estava estimado em 9 milhões, entre 9 e 11 milhões, quando realmente se avaliou com mais detalhe para verificar a possibilidade de construção, já estava passando de 20 milhões de reais, né? E essas barragens não iriam solucionar o problema de água de Camboriú, e no momento de crise elas esvaziariam rápido, né? E para elas recompor esse manancial, essa reserva de água, poderia demorar meses, né? E, além disso, esse tipo de barragem não tem outros efeitos, por exemplo, como contribuição para evitar cheias,
ou uma contribuição de ser uma área de lazer pública, né, de uso múltiplo, né? E, obviamente, você vai estar interferindo também numa região de altitude. Significa o quê? Que você vai botar uma base de concreto de 12 metros de largura, 20 metros de altura, e ela não há possibilidade de não impactar áreas de nascentes do Rio Camboriú. Então, na verdade, essa possibilidade ela foi descartada, né? E na nossa região ela não foi mais levantada, né? Obviamente que no momento a palavra barragem ela assusta bastante a população devido ao que ocorreu no estado de Minas Gerais, né? Onde nós tivemos um acidente, né? Bastante sério, em que ele repetiu algo que tinha acontecido 2 anos antes, né? Mas a gente deve lembrar que essas barragens em questão, que aconteceram esses acidentes, são barragens de rejeitos, Sim. né? Rejeitos da mineração. Então, elas são construídas de uma forma totalmente diferente de uma barragem de reserva de água bruta, né? Onde o risco é muito menor. Certo. É muito menor e são barragens de pequeno porte em termos de altura do dique, né? Essas barragens de rejeitos, elas são construídas numa base relativamente pequena, mas elas vão sendo aumentadas como pequenas peças de Lego, né? Conforme o aporte desses rejeitos. Então, elas criam, ao longo dos anos, uma envergadura muito maior do que a inicial. Diferente de uma barragem para contenção de água bruta, que ela é feita uma vez só e ela não muda o seu tamanho. Perfeito. Não? Um estudo atualmente realizado em Santa Catarina encontrou resíduos de agrotóxico em amostras de água que abastecem 22 cidades do estado. Os riscos são grandes, principalmente para a saúde. Como ocorreu tamanha imprudência? Na verdade, esse é realmente um grande problema, né? Nós temos um uso não controlado de fertilizantes, agrotóxicos na agricultura. E até se usa fertilizantes agrotóxicos acima do que necessário muitas vezes, para não faltar para a produção agrícola, né? Em 2014, o Comitê Camboriú contratou um estudo para verificar a concentração de agrotóxicos nas águas do Rio Camboriú. E foi um estudo feito pela Univale, onde ela trabalhou com 4 agrotóxicos diferentes, que nós temos um número elevadíssimo, e cada análise realmente ela tem um custo muito elevado. Então, o trabalho, em termos de custo, é bastante alto, né? Mas esses agrotóxicos foram analisados, né? O resultado foi que eles estão abaixo do tolerável pela legislação brasileira, né? Então, nenhum dos agrotóxicos, né, ele chegou a ultrapassar os limites determinados pela legislação. Entretanto, uma coisa que nós devemos lembrar: a legislação brasileira, ela não é a mesma de muitos países do planeta, como os países europeus. A legislação europeia é muito mais restritiva, né? E se nós começarmos a comparar essas estimativas de concentração de agrotóxicos com uma legislação como a da Europa, nós vamos ver que nós estamos, praticamente o estado todo tem uma situação bastante crítica. Isso é o foco principal da análise da doutora em engenharia química, Sônia Corina Hess, que foi a responsável por essas análises, né? E ela faz um apelo e está muito indignada, explicando que exatamente muitos dos agrotóxicos detectados nestas análises das cidades aqui de Santa Catarina são proibidos nos Estados Unidos e na Europa. Agora, e no caso do parque inundável, né? Usei certo? Parque inundável. Nessa região, professor, que é uma região de arrozeiras e, enfim, qual o risco de ter uma contaminação nessa região? Na verdade, o risco de contaminação ele vai diminuir, né? Exatamente porque essa local de reserva de água bruta, né, ele vai estar
exatamente onde havia produção de arroz. Então, nós vai reduzir o aporte desse tipo de produto na região. Nós devemos lembrar que a bacia hidrográfica do Rio Camboriú tem 3 grandes calhas de rio. Uma é o rio Pequeno, que é um rio de menor porte, né? O Rio Pequeno, que fica no bairro do Barranco, no município de Camboriú. E nós temos 2 outros afluentes maiores, que é o Rio do Braço e o Rio dos Macacos. O Parque do Nova estaria na região dos Macacos, praticamente retirando quase 50%, né, da área de produção da agricultura, onde esses produtos são utilizados. Ok, nosso tempo terminou. Vamos agradecer a sua participação. Muitas explicações importantes e alertas, né? Acho que a sua fala faz a gente prestar atenção na qualidade da nossa água, do nosso meio ambiente. Agradecemos, então, a participação do professor Paulo Schwingel, que é docente aqui da Univale e também é membro do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Camboriú. Obrigada. Obrigado. Só para lembrar vocês quais são as nossas redes sociais. Vocês podem acompanhar o Viva Voz no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale. Obrigada a todos que acompanharam o programa e a gente se encontra no próximo.